programa Coma Bem, hoje falando sobre um tema que tem a ver com alimentação, tem a ver com paz, tem a ver com cura, mas não é uma medicina nossa, é uma medicina indiana. E para isso, eu não vou dizer o que é, e para isso hoje nós teremos duas convidadas maravilhosas que trabalham com essa medicina. E hoje nós estamos recebendo aqui, nesse primeiro bloco, a professora Thalita Cassola, que veio falar um pouquinho da trajetória dela dentro dessa medicina, e ela vai falar, eu não vou dizer, e a relação disso com a saúde humana. Uma vez que a professora Thalita é professora da enfermagem, e ela também participa do grupo Amica. Thalita, seja muito bem-vinda. Que bom recebê-la aqui. Obrigada, Tereza. Então, inicialmente, trago para vocês aqui que vem a ser a Ayurveda, então, que é a conhecida medicina indiana. Então, a própria Ayurveda, eu ouso dizer que ela não é somente uma medicina, ela é uma filosofia de vida, exatamente porque ela olha para um lado bastante complexo do ser humano. Ela olha uma correlação que existe entre corpo, mente e alma também. Isso. Então ela envolve toda a questão espiritual do ser humano, mas não somente isso, ela vem numa logística de, por hora, desconstrução de tudo que a gente já vem entendendo sobre a nossa própria medicina, que é a tradicional. Pelo entendimento da Ayurveda, ela é uma das primeiras medicinas que surgiu. Digamos que todas as outras beberam sobre as águas da Ayurveda, medicina indiana, então, não desmerecendo nenhuma medicina, penso que elas são complementares. Hoje a Ayurveda ela vem numa perspectiva e ela ganhou um peso, uma visibilidade maior quando a gente teve a implementação das políticas de práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, o que as pessoas conhecem por PICs. Então, a Ayurveda ela demorou um tempinho a mais para poder ser reconhecida e integrar. Tem uma base de política pública de saúde. Sim, não exatamente. É, professora? Então é algo que está sendo bastante consolidado aqui a nível do Brasil, mas ela já existe há muito tempo, milhares de anos, mas ao mesmo tempo ela é uma medicina que ela não visa o lucro como muitas outros olhares de outras áreas da medicina. Ela entende-se por hora que a gente ensina as pessoas a plantar, a colher, a cultivar. Então, e a forma de nós cuidar, ela é um pouco distinta e diferente, da nossa medicina tradicional. Porque professora, por hora... desculpe interrompê-la. Qual é a comparação, digamos, com uma medicina tradicional? Então você falou de corpo, você falou de espírito e falou de alma, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente transcende. E isso já dá um diferencial muito grande em relação à nossa medicina tradicional. E eu gostei muito do que você falou, a questão da mercantilização da medicina, tá? Então a gente sabe que a medicina tradicional ela tem um papel importante no papel de promoção de saúde, no papel não somente o papel de promoção de saúde, mas de prevenção, de cuidado no Brasil. E eu sei também, professora, que na Índia eu tenho faculdade de medicina ayurveda. E sei também de algo muito importante, você esteve lá. Pode contar pra gente um pouquinho? Sim, com certeza. Rapidamente sobre essa experiência? Então, exatamente isso que a Tereza trouxe, A Ayurveda, ela vem exatamente nesse processo de desconstrução, e não somente isso, para romper muitas vezes com esse modelo biomédico que a gente vem trabalhando na logística do SUS, que é romper com a fragmentação, com algo que ainda está muito focado na medicalização. Então, a forma de cuidar da Ayurveda, por hora, ela vai ser direcionada a chás, a óleos, a alimentação, mas para a gente poder, então, entender esse ser humano como um todo, como um modo geral, ela avalia e ela cuida diferente. A gente vai avaliar um sujeito por meio da língua, por meio dos pés, então pelo pulso, e diante desses sujeitos, dessas avaliações, até mesmo a gente tem algumas escalas que a gente utiliza, que é a de Bartel, que analisa as fezes, e que por hora, dentro da Ayurveda, esse cuidado do sistema digestivo e do estômago, em que a gente usa muito essas avaliações, ela vai classificar as pessoas conforme 3 doshas que a gente fala,
que são união de alguns elementos que existem, elementos relacionados à alimentação também. Também, exatamente. Por então isso a gente aí a gente está aqui falando nesse programa Coma Bem também. Exatamente. Então, por conta disso, a gente tem a classificação das pessoas, que a gente fala que a gente trabalha com 5 elementos que existem, né? A terra, a água, o fogo, o éter e o vento. E automaticamente essas classificações denominam os doshas que a gente fala, que a água e a terra são considerados lama, e que aí classifica as pessoas chamadas kapha. O vento e o éter classificam as pessoas chamadas vata, que são pessoas que têm uma característica um pouco diferente de dificuldade de concentração, como se fosse vento mesmo, né? Sim. E do mesmo modo tem as pessoas pita, que são as pessoas fogo, aquelas que são mais explosivas. Diante dessa classificação dos doshas, que a gente denomina, é o tipo de alimento que tu precisa evitar. Olha só, mais ácido, mais doce, mais neutro. Aqueles que são termogênicos, quando as pessoas têm uma predominância pita, tem que minimizar, porque aí minimiza comportamentos do ser humano. Então, por hora, a gente vai ter indicações para as pessoas, mas conforme o predomínio dela dentro dos doshas. E não somente isso. Quando a gente entende que uma pessoa tem uma predominância de um dos doshas, é inclusive o horário de sono dela. Então, a gente diferenciado dentro desses doshas. É diferenciado. Cada dosha tem o seu predomínio de sono, o seu horário de ir dormir e o horário de acordar. Eu vou fazer uma pergunta agora bem importante. Professora Thalita, você vê uma relação hoje com a nossa nutrição, de alguma forma que é uma ciência aqui no Brasil e uma ciência no mundo, de fato é uma ciência jovem, né? Mas aí a gente pensa nessa não somente na Ayurveda, mas na medicina chinesa, é milenar. Quando se fala de alimentos, você veja bem, eu estou relacionando essas características com o tipo de alimento que essas pessoas têm. Então é algo extremamente individual, não é para toda a população. E eu acho que por si, isso aí já é magnífico quando eu vou trabalhar com isso nas PICs, né? Pessoal, prestem bem atenção. Nós não estamos de forma e maneira nenhuma aqui no programa Coma Bem desmerecendo qualquer tipo de ciência que nós temos no Brasil em relação à promoção de saúde, à cura, etc. Mas nós precisamos, quando o governo federal ele coloca essas PICs, como a professora colocou aqui, ela tem um significado. Se um país como a Índia é milenar e ela vive em detrimento disso, nos chás, você falou também nos fitoterápicos, etc. Os óleos, né? Também, eles olham os óleos. Então, se isso tem uma relação mais com o ser humano, com a sua espiritualidade, com a sua alma, com o seu bem-estar, e que a gente quer promover hoje, que é essa questão de mudar sua forma de agir e estilo de vida. Professora, como é que foi essa sua experiência na Índia? Ela vai falar um pouquinho aqui pra gente, que eu penso que seja muito importante, porque nada melhor do que quem vive essa experiência e estuda isso, e a professora eu já vi maravilhas, né? Porque você não trabalha somente com isso, né? Você trabalha até com pessoas com a doença de Alzheimer relacionada à medicina ayurvédica, né? Sim, também. Exatamente. Então, assim, apenas para direcionar da onde que eu venho, como que eu fui parar, então, na formação da Ayurveda. Então, eu sou enfermeira de formação, me formei aqui nessa instituição, tenho honra em dizer isso. E ao mesmo tempo eu fiz meu mestrado e meu doutorado em enfermagem na URGS em Porto Alegre e morei dentro do clínicas na linha de saúde mental e psiquiatria, e lá dentro dessa instituição eles usam a yoga, a meditação para os pacientes psiquiátricos. E aí muitas das minhas curiosidades que eu tinha e que por hora não conseguiam ser esclarecidas, eu comecei a buscar na Ayurveda, e aí eu fui fazer a formação em Ayurveda durante 2 anos, e aí eu fiz uma expertise dentro da área de espiritualidade, saúde mental e psiquiatria na própria Índia. Então eu fui fazer um curso, toda a minha formação foi guiada com mestres e professores e doutores e gurus, que a gente chama, dos próprios indianos. Então eu tinha aulas com eles lá na Índia. Quanto tempo você ficou lá, professora? Eu fiquei lá 25 dias fazendo expertise, mas ao longo de toda a minha formação, sido feito. Eles eram meus professores de modo online, mas isso não se perdeu nem um pouco, muito pelo contrário. E aí quando a gente foi para lá, a gente vivenciou as práticas, conhecemos muitos lugares que são na logística deles, né, dentro da espiritualidade, fomos iniciados
ligados a várias deidades, que a um cunho espiritual eles não chamam de santos, né, e nem mestres de guias, eles chamam de deidades. Então, nesse aspecto, a nível da espiritualidade, que é muito mais amplo do que religião, eu fui iniciada a algumas deidades, então eu tive visitas em templos incríveis dentro da Índia, e vivenciar esse mundo todo que é lá, né? Então é um processo de desconstrução. E hoje você trabalha com isso, professora, além das suas 40 horas aqui dentro da universidade, eu sei que você tem um trabalho dentro da sua especialidade. E como você vê a aplicação dessa medicina nessa sua prática fora da universidade? Cotidiana, digamos. Isso. Então, dentro da enfermagem é muito ampla, né? A enfermagem a gente transita em vários cenários. E eu uso ela em todos os momentos, tanto numa visita domiciliar, quando a gente faz no sentido de saúde coletiva, do mesmo modo quando eu atendo pacientes com Alzheimer, por exemplo, quando eu atendo pacientes oncológicos, a gente utiliza, por quê? Dentro da Ayurveda a gente cuida muito do lado digestivo das pessoas. Então o foco da Ayurveda, ela é o Agni, que a gente fala que é o fogo digestivo. Então, diferente de outras medicinas que têm outros órgãos que traduzem algumas características, a Ayurveda olha muito para a questão digestiva. Olha então só, a gente tem alimentos... que tem a ver com a alimentação. Exatamente, tem alimentos que direcionam uma proteção maior de um cunho digestivo e outros que a gente precisa estimular aquele metabolismo. Então, por hora, a gente trabalha muito também na logística de desintoxicação de um corpo, né? Olha e só. quando ele adoece, muitas vezes é uma intoxicação que aquele corpo está vivenciando e a gente trabalha com algo muito natural, por isso que vem as grandes especiarias, os chás, algo natural que não agride o corpo ou outros órgãos que muitas vezes acaba acontecendo. Então, ela é bastante ampla, então ela tem todo um olhar, né, na questão de conexão, de meditações. A Ayurveda também trabalha com o lado astrológico, então tanto que ela tem um dos maiores, maiores, né, enfim, astrológicos mesmo, parques astrológicos dentro da Índia. Eu tive o prazer de conhecer ele. Então, assim, é incrível tudo isso, porque a gente começa a perceber que existem influências dos astros, né, luas, e daí por hora, muitas isso aí a gente vezes... sabe pelos nossos ascendentes, alguma questão relacionada aos astros, né? Então é uma ciência, não é, professora? Sim, com certeza. Professora Thalita, muito obrigada pela sua presença aqui. E olha só, nós precisamos conversar mais, tá? A professora Thalita, dentro do Grupo Amica, é uma luzinha que nós temos lá dentro, do nosso grupo. E esperamos, né, professora Thalita, que essas PICs elas sejam mais efetivas nesse programa do governo, programa de saúde. Professora Thalita, muito obrigada pela sua presença. Aprendemos muito aqui hoje e agradecemos muito a sua presença. Obrigada, Tereza, e o programa também. Até daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos aqui ao programa Comadem falando sobre medicina ayurveda. E para tanto, hoje nós trouxemos uma egressa nossa que trabalha dentro dessa área de uma forma magnífica. Ela não só trabalha, ela pratica. Dayana Marqueto, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigadão pelo convite. Bom, eu sou a Dayana Marqueto, nutricionista, me formei aqui na UFN e preciso dizer que a professora Tereza foi uma inspiração para mim durante todo o percurso de faculdade. Obrigada. E todo o conhecimento que tu compartilhou durante todo o tempo que eu fiquei aqui foi fundamental para a minha formação. Dayana, muito obrada pelo seu carinho. Eu fico até sem jeito aqui. Vocês viram, gente, o que é ter uma aluna maravilhosa como essa? Daiane, uma coisa bem importante, eu vi direcionando, né, pessoal, porque a Daiane, ela fala muito sobre isso e ela já tem muitos vídeos gravados e ela não só ela pratica, mas ela ensina muita gente. Ela trabalha em clínica também, né, Daiane? Então ela trabalha muito isso, mas nós queríamos algo bem especial. Então a gente fala em transição de idade, não é, Daiane? Então quando a gente começa a chegar ali pelos 40, 50 anos, a gente sabe que o corpo da gente vai modificando, principalmente da mulher, onde ela entra no climatério, entra na menopausa
E com isso eu começo a apresentar alguns problemas relacionados ao meu trato digestivo, ao meu trato urinário, à minha pele, à minha libido. Eu gostaria de saber como você trabalha isso dentro da medicina ayurvédica, dentro da tua prática clínica, que tudo que eu vi até agora, do que eu assisti seu, é maravilhoso. Gente, eu estou orgulhosa, sabe? Porque é muito gostoso a gente receber, eu diria assim, é um orgulho a gente receber alguém, uma acadêmica também que foi sempre exemplar, buscando uma área que não é área comum. Daiane, estou atravessando aqui, por favor. Bom, então, para a Ayurveda, as fases da vida, elas são transições naturais, né? E, claro, junto delas vêm os sintomas, como, por exemplo, climatério, menopausa, que a mulher começa a apresentar muitos sintomas. Só que o que acontece? Quando a gente começa a viver assim, sem conexão com o nosso próprio corpo, que é o que vem acontecendo, né, atualmente, as mulheres vivem de forma muito mecânica, automatizada. Um exemplo disso é em prática clínica. Quando uma mulher vem na minha frente, eu pergunto: tu acorda com fome? Não sei. Nunca parei para pensar. Opa. Tem fome na hora das refeições? Que são perguntas importantes que a gente precisa considerar. Não sei. Quer dizer... A falta do ser eu. Exato. Viver-se. O viver de forma automática. Né? Acorda, toma café da manhã porque sabe que tem que acordar e comer ovo todos os dias de manhã. Só que para a Ayurveda o ovo não é para todo mundo. Sim, né? E a gente precisa considerar a capacidade digestiva dessas mulheres. O que a Thalita falou para nós anteriormente. Porque tudo que é excesso vira toxina dentro do nosso corpo. Olha só. E quando a gente vive, né, dessa forma, sem conexão com o nosso corpo, sem a gente se reconhecer, a gente vai ter os sintomas mais exacerbados, né, principalmente nesse período, nessa transição. Então vem o fogacho, irritabilidade, a queda de memória, a insônia, aumento da gordura visceral, que a gente sabe hoje em dia que é um marcador super importante, né, que tem que cuidar, o aumento de peso. E chega naquele momento que as mulheres já não se reconhecem mais. E essa frase, ela é super comum: não me reconheço mais. Então a Ayurveda, ela trata essa mudança metabólica, né? Ela entende que essa mudança metabólica afeta o nosso corpo, a nossa mente. Isso a gente sabe que abala a autoestima da mulher. Só que se a gente não cuidar, não tratar com carinho que esses sintomas merecem, né, a mulher vai ter problema, vai viver ruim. Então, durante a prática clínica, a gente precisa considerar todos esses aspectos, né, da mulher, do que ela está vivendo, como é que está o contexto de vida, como é que estão as rotinas dela, o que ela tem feito para a saúde mental, o que ela tem feito. Higiene do sono tem feito, muitas pessoas não sabem o que é uma higiene do sono. Nem sabem o que é. Daiane, eu acho que é bem importante você colocar isso aí, porque dentro da prática clínica, muitas vezes a gente vai direto lá, o que você comeu hoje, ontem, o que você não gosta, hábito intestinal, hábito urinário, e acabou-se. A gente não pergunta, sentir. Exato. E a medicina ayurvédica, ela trabalha com isso. Essa prática trabalha com isso. Isso, porque a gente considera o corpo como um todo, né? E esse considerar o corpo como um todo é para trazer o equilíbrio físico, mental e espiritual. Olha. Porque nós somos tudo isso. E eu sempre digo o seguinte: se uma dieta resolvesse, a pessoa pode ir hoje em dia no ChatGPT, pedir uma dieta e vai aparecer. E vai fazer a dieta. Só que a maioria não é assim, não funciona. O que é bom para ti não é bom para outra. Nós somos máquina, né? Nós somos seres individuais, seres únicos, e a Ayurveda considera muito isso. A mesma coisa as fases da vida. Nós temos necessidades diferentes. Um exemplo, estações do ano. Tu tem a mesma vontade de comer salada crua no inverno, comparando com o verão? Nós mostramos aqui. Não, no inverno apetece coisas mais quentinhas, mais úmidas. Então a gente precisa se adaptar a essas fases. Mas não deixar de ter todos os nutrientes. Claro, de forma alguma, de forma alguma. Então, até com relação à salada, o que eu sempre digo assim, para as mulheres quando elas têm um desequilíbrio digestivo, que é muito comum, né? Nesse período. Nesse período, exato. Não deixa de comer salada, mas à noite pode fazer uma rúcula picadinha refogada, pode fazer um agrião refogado. Que vai. A gente pode usar algumas
técnicas dietéticas, né? Sim, sim. Para tornar esse alimento mais nutritivo e mais... não fugiu a palavra. Palatável. Exato. Gente, vocês vejam bem, o que é, olhem só o que a Daiane colocou, ela colocou técnica dietética, então ela tá colocando toda a formação técnica dela dentro da alimentação ayurvédica. Que alimentos são específicos nesse período e que seriam, digamos, poderiam de alguma forma, Daiane, amenizar aqueles sinais, aqueles sintomas de uma pessoa que busca esse tratamento que é fantástico? Como a Thalita mencionou antes, na Ayurveda nós temos três classificações, né? Que são os doshas. Sim. E as fases da vida são marcadas por esses doshas também. Então, a partir no climatério já, a gente começa a entrar numa fase da vida que a gente tem o dosha vata mais predominante. E é um dosha que normalmente ele está relacionado ao ressecamento, e é uma coisa muito comum que a gente vê nas mulheres. Já a memória fica mais, a mulherada fica um pouquinho mais atrapalhada, né, que tem relação com o éter, com o vento. Então, a alimentação adequada para essas mulheres nessa fase da vida é uma alimentação úmida, quentinha, com raízes, porque as raízes, elas vêm da terra, então são mulheres que estão precisando de... Ai, gente, que lindo! Muito bonito, muito bonito. Ah, Aterrar, digamos sim, assim. sim. Então, raízes, os verdes escuros são importantíssimos e a gente sabe hoje em dia na nutrição moderna que eles têm benefícios nutricionais muitos. inestimáveis. Alguns alimentos fitoestrógenos, como a linhaça, o gergelim preto, também são muito importantes. O soja entra aí? A leguminosa soja entra? Baixo consumo. Baixo consumo, Porque assim, a Ayurveda ela prioriza também uma alimentação orgânica. Né? Então, o que é difícil para nós aqui. Exato, tudo que a gente coloca em contato com o nosso corpo, tanto os externos quanto o interno, tem que ser compatível com as nossas células, a nossa bioquímica. E o transgênico, não, né? Não se justifica, né? Exato. Então, é muito difícil a gente comprar a soja. Mas a gente tem também as carnes, a Ayurveda ela não é vegetariana, como muitas pessoas pensam. Imagino que seja. Muitas pessoas imaginam isso e a carne ela é recomendada para algumas pessoas e nessa fase da vida, né, recomenda-se peixes brancos, frango, caipira, ovos orgânicos também. Olha, pessoal, eu queria dizer para todas as meninas ou todas as senhoras que estejam vindo, guardem muito bem isso. Isso aí é uma receita quase, é quase uma indicação. Desculpe interrompê-la, Daiane, mas é que nós temos que chamar a atenção porque isso aí, as pessoas vão recorrer a isso. E outro ponto importante na alimentação são alimentos que ajudem na hidratação do nosso corpo. E aqui a gente tem a classificação tanto das gorduras, né, principalmente gorduras vegetais, como o abacate, as sementes, as oleaginosas, o azeite, o óleo de gergelim, que a Ayurveda utiliza muito, tanto para uso externo, na pele, as oleações, que são super importantes para essa fase da vida, quanto para uso interno também, a manteiga ghee. Então, esses alimentos que têm uma ação hidratante para o nosso corpo, inclusive a água, os chás, os creminhos, as sopas. Ótimo, ótimo. E frutas? As frutas são liberadas? As frutas, elas são assim super nutritivas. A Ayurveda, ela inclui as frutas na alimentação, sim. De preferência, frutas da estação, sempre. Ótimo. Porque são as frutas da estação. Falar sobre sazonalidade. Exato, respeitar isso. E que tem uma cultura regional também, que não precisam de transporte. Exatamente. Manter a qualidade desse alimento. E de preferência orgânica, que a gente hoje, com a quantidade de agricultura que a gente tem e agrotóxico, a gente pouco faz uso disso. Sabe uma coisa muito legal que eu acho da Ayurveda? Porque a Ayurveda, ela respeita um dom único que todo ser vivo tem, que é a mudança e a impermanência. Olha só. Então, respeitar isso Pessoal, inclui... vejam bem, mudança e impermanência. Isso inclui também os alimentos. Olha só. Né, os alimentos, eles mudam nas estações do ano e a gente precisa se alimentar do que a gente tem na estação, porque é exatamente aqueles nutrientes que o nosso corpo está precisando.
Se a gente for parar para pensar, né? É isso mesmo. Se a gente pensar, Daiane, a gente lembra que o alimento que foi produzido na época, ele vai concentrar uma quantidade maior de líquido, uma quantidade maior de vitaminas, Exato. tá? E outra coisa é a questão do acesso, a questão da rigidez desse alimento, da qualidade desse alimento. Então tem a ver com essa alimentação também. Por exemplo, inverno. Inverno a gente precisa de vitamina C. Com Quais certeza. são as frutas que a gente tem no inverno? Acho que pode pegar ali aquela laranja, mostrar aquela laranja ali. Exatamente, frutas ricas em vitamina C. Nós temos uma outra fruta ali, acho que tem um pedacinho de kiwi ali, também é rica em vitamina C, né? Exatamente. Olha só. E aí a gente tem também as nossas rotinas de vida que são importantes, né? Então cuidar, tanto a questão de a gente ter uma alimentação adequada. Me lembrei de uma coisa importante com relação às frutas, que eu não falei, quando a digestão ela está em desequilíbrio, a gente precisa evitar todos os alimentos que sobrecarreguem o nosso sistema digestivo. E aí os crus podem sobrecarregar, porque a digestão, né? Aí faria as frutas cozidas, uma maçã, uma pera, uma banana cozida. Olha só, Daiane, quer queira, quer não, nós caímos naquilo que nós aprendemos dentro da bioquímica, metabolismo, fisiologia, de uma alimentação adequada e saudável. Daiane, muito obrigada pela sua presença. É uma satisfação e um orgulho enorme verificar essa sua competência dentro de uma área que a gente não está preparado, que a nutrição não trabalha. Então, a gente agradece a sua presença e vamos seguir. Você atende em clínica também, Daiane? Sim, sim. Tá. Então procurem a clínica da Daiane. Programa Coma Bem, até o nosso próximo encontro.